Nós estamos desde ontem com a missionária Kátia Godoy. Kátia, pode vir à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a Kátia. Kátia é formada pelo Seminário Teológico Batista de São Paulo, formada em teologia, teve algumas experiências no campo de ações sociais, trabalhou em algumas ONGs, em alguns projetos em São Paulo, no interior de São Paulo. E ela vai poder falar um pouquinho mais do que ela fez e como Deus tem usado a sua vida nestes projetos. Kátia não veio de um lar cristão, foi convertida, deixou o serviço secular para se dedicar à obra missionária. É isso que nós temos de falar sobre Kátia, jovem, mas que está dedicando a sua vida na obra missionária e em projetos sociais. Kátia, que Deus abençoe você nesta manhã e que você possa estar falando aos nossos corações. Amém. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Já foi desejado isso para vocês, mas agora eu estou falando como uma irmã lá de Piracicaba, interior de São Paulo, né? E é muito gostoso, é muito bom, né? Eu tenho falado sempre isso. Estar aqui com vocês, para mim é um privilégio. E saber que, independente de vocês serem do Espírito Santo, eu ser de São Paulo, nós somos um só, né? Nós fazemos parte de um corpo só, é o mesmo Espírito que nos une. Com isso, eu tenho a garantia de que nós estamos falando a mesma linguagem, nós estamos falando do mesmo Deus, nós estamos falando da mesma palavra. Amém? Eu quero falar com você, antes deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Como a Jane pediu. Eu sou piracicabana mesmo, me converti com 22 anos, hoje eu tenho 33. E desde então, desde da minha conversão, o que me chamou a atenção foi esse amor profundo do Senhor, né? Eu creio que aqueles que se converteram no meio da caminhada, eles tiveram esse encontro com esse amor, né? E desde então eu me apaixonei por tudo aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus e tudo aquilo que eu posso fazer por amor a Ele. E desde então eu trabalhava secularmente, mas de uns 7 anos para cá, eu já tinha me decidido a me dedicar totalmente para a obra do Senhor. Mas é muito relativo, né? O que é se dedicar para a obra do Senhor? E eu passei por vários projetos, eu trabalhei, cada um deles me ensinou de alguma forma, porque diferente do que nós achamos, muitas vezes nós achamos que quando nós trabalhamos é só renúncia, sou eu que dou, né? Quando eu trabalho numa ação social ou qualquer outro setor da igreja, e na verdade nós é que recebemos muito mais quando nós trabalhamos, nós aprendemos, né? Eu vi o irmão agradecendo a escola dominical, porque é uma melhor oportunidade ali para ele falar coisas que ele nunca imaginou que Deus falaria através da vida dele. Então, realmente, esse é o significado do serviço cristão, né? O serviço cristão é você transmitir aquilo que ele é de melhor, que é o próprio Espírito de Deus. Porque nós mesmos não temos nada para oferecer, não é? E então eu passei por projetos, eu trabalhei no projeto Toque, que ele trabalha com marginalizados, pessoas que têm... Já ouviram falar da Cracolândia? Já ouviram falar da Cracolândia? Muito conhecido. Hoje, graças a Deus, eles estão tentando mudar de Cracolândia para Cristolândia, né? Vocês conhecem lá e graças a Deus o trabalho lá tem sido muito forte. Mas a Cristolândia, o pessoal da Cristolândia chegou depois que eu saí. Então, eu trabalhei um tempo lá, eu trabalhei um tempo nessa casa família. Esse projeto Toque, ele abriu uma casa família em Piracicaba, porque a maioria dessas pessoas que são tiradas da rua, ela não tem para onde ir.
ou porque não tem família. Eu conheci pessoas ali que nasceram e foram abandonadas desde bebê, então nunca saíram de uma instituição a vida inteira, cresceram numa instituição e saíram de lá e entraram na droga e prostituição para se sustentar, ou são pessoas que os pais estão cansados, a família não aguenta mais, e a família não confia que a pessoa pode mudar. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela sai dessas casas de recuperação, ela não tem a quem recorrer. Então, a tendência é que elas voltem para as ruas e voltem a se drogar, porque é a forma de manter ela fora daquela realidade. Então, essa Casa Família do Projeto Toque, ela acolhe essas pessoas que saem da casa de recuperação e realmente querem ter uma vida diferente. São poucas, se for falar de estatística, nós vamos ver poucas pessoas ali que conseguem consolidar a vida. Mas se nós vamos falar de uma estatística divina, a Bíblia fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quanto mais vários, né? Então nós vemos a graça de Deus ali, é um trabalho árduo, é um trabalho onde eu tive o privilégio de conhecer alguns irmãos aqui, fiquei muito feliz de conhecer vocês. E o envolvimento que nós devemos, qual deve ser o nosso envolvimento nisso tudo, né? Depois que eu saí do Projeto Toque, eu passei pelo Vale da Bênção, que também é uma instituição forte na área de ação social no Brasil, tanto no Brasil quanto fora, e trabalhei também no RENAS, que é a Rede Evangélica de Ação Social no Brasil. Mas de tudo isso, né, eu não vejo isso como um currículo, eu vejo aquilo que eu posso tirar como serva e como irmã de vocês. Né? Nós somos eu não tenho nada de diferente de vocês. E de tudo isso que eu quero falar com vocês hoje de manhã é sobre o louvor e a adoração. O que é louvor e adoração? Né? Eu quero levar vocês a pensar isso junto comigo. Quero pedir para vocês abrir Salmo 145. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazem. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão a glória do teu reino e contarão a respeito do seu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que prometeste e Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que os pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Quando nós falamos de louvor e adoração, nós sabemos que nós falamos de engrandecer o nome de Deus.
Não é isso? Alguém pode discordar disso? Todas as músicas que vocês cantaram aqui nessa manhã são para engrandecer o nome de Deus. Tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome de Deus. Mas quando nós pensamos em vir no culto de domingo, né, a gente não vem para aprender apenas o Senhor. Na verdade, um culto já fala, nós viemos cultuar alguém. Né? A nossa vida cristã é vivida lá fora, e o domingo nós tiramos para cultuar aquele que nos dá essa vida diferente lá fora, fora da igreja. Né? Aquela vida que nós mantemos durante a semana, aquela vida que nós mantemos durante o nosso trabalho, e no final de semana nós juntamos aos nossos outros irmãos para cultuar, louvar e adorar o Senhor. E eu gosto do Salmo 145, porque ontem nós falamos sobre a questão da importância da ação social para se manter uma igreja saudável. E Salmo 145, ela fala muito da manifestação dos frutos do Senhor. Ele fala da misericórdia, ele fala da bondade, da compaixão. Né? Se você discorrer o Salmo 145, você vai perceber que está detalhado aquilo que a divisa de vocês falam, a multiforme graça de Deus, que é manifesta para nós, como filhos, que é manifesta para o mundo, como luz e como salvação. Amém? Mas o que nós podemos dizer a respeito de adoração? Quando nós chegamos diante de Deus, eu entendo que você é a própria oferta que se coloca diante do Senhor. Quando você chega diante de Deus, aquilo que nós cantamos é expressão daquilo que nós vivemos, né? Aquilo que nós cantamos é expressão das minhas atitudes, é expressão do meu coração. Quanto do meu coração está cheio e transbordando desse amor? Quanto do meu coração realmente conseguiu alcançar essa transformação que o Espírito Santo oferece? O Espírito Santo, ele oferece uma transformação genuína, uma transformação sincera de tudo que há em nós, não apenas do nosso espírito. Ele oferece uma transformação de caráter, ele oferece uma transformação de alma, uma transformação de espírito. Ele realmente faz da nossa vida uma vida nova, uma vida diferente. Né? E antes de falar de ação social, foi como eu falei com vocês ontem, eu quero continuar hoje, eu queria partir de dentro para fora. Né? Quando nós falamos de adoração, nós não falamos daquilo que nós cantamos, mas nós estamos falando daquilo que nós expressamos a Deus. A música é resultado, porque se a gente pensar em música, vamos pensar dentro de toda a criação criada, quem é que tem a melhor voz para louvar o Senhor? Alguém já parou para pensar nisso? Provavelmente, né, tem um teólogo que ele tem falado muito sobre isso hoje em dia. Provavelmente as baleias, provavelmente os pássaros, provavelmente as próprias estrelas, né? Se a gente for olhar quem tem a melhor voz, quem é que tem a melhor voz para oferecer ao Senhor aqui? Né? É muito complicado quando nós achamos que a nossa voz é que faz diferença ao Senhor. A nossa facilidade com o instrumento, a nossa facilidade, né, até nas nossas formas de agir dentro da igreja. Né, nós acreditamos que ali nós estamos dando o melhor louvor e adoração. E a Bíblia, o tempo todo, ela nos mostra, é isso que eu quero levar vocês a olhar junto comigo, e foi uma das conclusões que eu cheguei dentro do meu trabalho social, é que a expressão do louvor, ela é como uma oferta, quando ela é dita no Antigo Testamento, ou a oferta máxima, que é a oferta de Jesus Cristo na cruz. Todas as ofertas, quando o Senhor fala de uma oferta que você entrega, quando você entrega uma oferta, você não está entregando apenas financeiramente. Financeiramente é uma oferta, é aquilo que nós chamamos de oferta dentro da igreja. Mas você tem outras formas de ofertar ao Senhor. Você tem formas de ofertar com o seu tempo, você tem formas de ofertar ao Senhor com sua atenção, você tem formas de ofertar ao Senhor de diversas maneiras, não existe desculpa para que a gente não possa ofertar ao Senhor. Amém? Existem inúmeras formas de ofertar ao Senhor.
né? Mas o tempo todo a Bíblia é repleta de passagens onde Deus nos fala que Ele sente o cheiro dessas ofertas. Como é que Ele sente o cheiro dessas ofertas? E eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu sempre ouço essa historinha. Eu acho ela muito interessante sobre a vida de uma mulher. É a história sobre a vida de uma mulher que passou toda a sua vida se preparando para encontrar com Deus. Eu creio que esse é o propósito na nossa vida, né? Passar a nossa vida até o dia que nós vamos nos encontrar com Deus. E aquela mulher passou a vida inteira preparando um bolo de chocolate, né? Era confeiteira, o melhor bolo que ela fazia, o melhor que ela tinha para entregar era um bolo de chocolate. E a vida inteira ela passou fazendo aquele bolo, confeitando aquele bolo, tudo que ela tinha de melhor ela colocou naquele bolo. E ela colocou tudo, quem é confeiteiro aqui saberia contar essa história melhor do que eu. Mas ela passou a vida inteira recheando, cobrindo tudo, porque ela acreditava fielmente que a intenção dela era melhor. Ela queria dar aquilo que ela acreditava que ela tinha de melhor. E quando ela chega ali diante do Senhor, né, ele pega e fala, ela entrega para ele e fala: Senhor, eu gastei a minha vida inteira fazendo esse bolo para trazer para o Senhor. Eu passei toda a minha vida só para te fazer esse bolo. Todas as minhas energias foram concentradas nesse bolo. E quando ela chega ali diante do Senhor e dá aquele bolo, ela percebe que a carinha do Senhor não fica muito legal. Né? Ele, ai, que legal, filha. Né? Isso é só uma historinha. E quando ela questiona, mas o que aconteceu? O senhor não gostou do meu bolo? Aí ele responde ali, não, na verdade é que eu não gosto de bolo de chocolate. Né? Você já teve essa experiência de pensar em alguém demais e você leva um presente para ela e de repente você descobre que ela não gosta daquela cor, que ela não gosta, né, daquele gosto, né? É só uma alegoria, mas é para a gente pensar que muitas vezes nós passamos a vida inteira preparando algo para Deus e aquilo que nós achamos que nós temos de melhor para oferecer. E quando a gente chega diante do Senhor e vamos entregar a melhor música, né, a melhor canção, a melhor ação que eu acredito que eu fiz, o Senhor fala, na verdade, não era bem isso que eu queria. E nós não podemos chegar com essa desculpa diante do Senhor, porque a Bíblia é muito clara no que diz respeito àquilo que Ele quer de nós. Ele fala que Ele ama, né, a ordem no culto, que Ele ama as nossas canções, que Ele ama as nossas formas de cultuar, sim, desde que o aroma que chega até Ele é aquilo que exala de dentro de nós. E o que a Bíblia fala a respeito daquilo que exala de dentro do ser humano? Né? Eu quero convidar você também aí para Isaías 58. Salmo 1 Samuel 15 fala a respeito de que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Né? Nessa historinha, a mulher ela passa sacrificando a vida inteira para entregar um bolo para o Senhor. Né? E ele fala que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Em Salmo 50, ele fala que não existe nada nesse mundo que nós possamos dar ao Senhor que Ele já não tenha. Qualquer oferta que você der para Ele já tem. Afinal de contas, todo esse mundo, todos os bois, os cavalos, tudo que existe nessa terra são dele. Como que nós podemos honrar alguém que já é honrado? Como que nós podemos, né, glorificar alguém que já é glorificado? Né? Como que nós podemos ofertar alguém se ele já é dono de tudo, de todos? Mas Salmo nos revela que existe uma forma de adorar a Deus. Ele fala que o coração grato é aquele coração que honra o Senhor, Salmo 50 fala. E Isaías 58, eu quero trazer Isaías 58, porque eu creio que quando o Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração, né, você pode analisar onde você está sentado, o que o Senhor encontraria no mais íntimo do seu coração? Né?
E geralmente quando ele analisa o nosso coração, e eu falo isso a começar de mim, é mais ou menos isso que ele encontra. Isaías 58. Grite alto, não se contenha. Levante a sua voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixas e brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar muito a respeito da ação social, né? E uma das coisas que foi se falado muito foi a respeito de qual o tipo de fruto que a nossa vida dá. Toda vez que nós damos obras da carne, as obras da carne, elas são manifestas, contextualizando no nosso dia, elas são manifestas em desprezo, em isolamento, em falta de atenção, né, em falta de interesse pelo próximo. Né? Eu creio que ninguém é bom o suficiente que possa falar e dizer que, não, eu tenho algo bom para oferecer de mim mesmo, eu não preciso partir do Senhor. Mas a palavra fala que os frutos que o Senhor manifesta é a bondade, é o amor, é o interesse, né? É o interesse pelo próprio, é a renúncia própria. Isaías 58, ele fala sobre essa necessidade de se abrir mão de você mesmo para dar ao próximo. Ele não fala da abertura daquilo que sobra, eu te abençoarei profundamente, tudo aquilo que transbordar você dá. Ele fala, dá o que você tem. Se você tem 2 capas, então você dá uma capa para o seu irmão. É isso que ele fala na palavra dele. Porque se é ele que dá, é para ele que nós devolvemos do mesmo jeito, quando nós damos ao próximo. Essa é a manifestação do amor. A manifestação do amor, ela só acontece quando há renúncia própria. Quando você se coloca aqui à disposição de louvor e adoração a Deus, a primeira coisa que nós precisamos entregar é o nosso próprio coração. E quando nós falamos da ação social, a Jane pediu para mim voltar o assunto, né, para a questão dos projetos, mas eu quis falar um pouco sobre isso, porque quando nós falamos de ação social, dentro daquilo que eu já trabalhei, dentro daquilo que eu já vi, ninguém aqui deixa de ser responsável pela ação social dentro da igreja. Todos vocês, como membros, todos são membros aqui ou tem algum visitante? Não tem visitante? Todos vocês, como igreja, são responsáveis em manifestar o fruto da justiça vinda do Espírito de Deus.
Quando nós chegarmos diante de Deus, essa cobrança não vai ser feita do pastor ou do líder. Nós precisamos do pastor, nós precisamos do líder que vão nos guiar, que vão colocar ordem no culto, mas a responsabilidade de manifestação do Espírito de Deus é de cada um de vocês. Não é do líder, não é do pastor, somos de nós. Porque se nós tomamos conhecimento de quem o Senhor é, a responsabilidade fica em mim e não no próximo que ouviu a mensagem também. Amém? Os frutos são expressos na minha vida. A partir do momento que você conhece o Senhor Jesus Cristo, você tem a oportunidade de manifestar aquilo que Ele é. São dever básicos de um cristão, você buscar ser imagem e semelhança do Senhor. São coisas básicas de um cristão. Esse é o nosso foco, nos tornar imagem e semelhança dEle. Dentro de tudo aquilo que Ele podia fazer, a nosso favor Ele fez. Né? Ele se despiu da glória dEle, Ele deixou de ser rei e majestade, Ele se colocou como servo, se colocou como nosso irmão humano, Ele se fez servo, lavou os pés dos discípulos, Ele se rebaixou para que pudesse nos ajudar a subir. E como servos de Cristo e como irmãos em Cristo, se nós queremos verdadeiramente louvar e adorar o Senhor, nós devemos começar com a manifestação do Senhor por onde quer que a gente passe. Manifestação do Espírito Santo de Deus. Né? Se nós não manifestamos, alguma coisa tem errada. Quando nós pensamos no projeto de ação social, se nós não temos o dom de ir dar uma aula, se nós não temos o dom de ir liderar projetos, porque eu não tenho tempo, então nós temos a oportunidade de usar outros dons que o Senhor nos concedeu. Deus talvez tenha te dado o dom da contribuição, né? Contribua financeiramente. Quando nós pensamos em dar um alimento numa cesta básica, isso é o mínimo do mínimo que nós podemos fazer. É entregar de coração aberto aquilo que Ele está nos pedindo. É o mínimo que nós podemos fazer e é muito terrível quando isso é um ótimo termômetro para a gente analisar o quanto de Deus nós temos fluído através de nós. Quando a gente abre o nosso armário para pegar aquilo que é meu, você não vai pegar daquilo que está sobrando. Né? E eu falo isso por causa de experiências que nós tivemos na igreja também. Muitas vezes as pessoas começaram a ter a mania de, quando diz respeito a formar a cesta básica, formar com aquilo que sobra. Então, as pessoas chegavam com aquilo que estava vencendo, porque eu não usei, então está vencendo. Isso quando não tinha aqueles que chegavam com aquilo que já tinha vencido. Isso é terrível. Né? Malaquias fala que a oferta dada ao Senhor não é a oferta de desprezo. Ela deve ser as primícias das nossas plantações. Isso é o louvor e a adoração que o Senhor espera de nós. Se você tem lá, né, uma compra maravilhosa que o Senhor te deu a oportunidade de comprar, o mínimo que a gente deve fazer é pegar a melhor parte daquilo e trazer e apresentar aqui diante da igreja, para dividir com os meus irmãos. Isso se chama primícia. A primícia significa priorizar o Senhor em tudo que eu faço. A verdadeira adoração, ela acontece da hora que eu acordo à hora que eu durmo. A verdadeira adoração acontece na forma que eu penso em relação ao meu próximo. Essa é a verdadeira adoração. E por diversas vezes eu quero deixar para vocês Isaías 58 e Salmo 50. Vamos abrir lá Salmo 50. Amém. A partir do versículo 4, ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciarão que o Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Versículo 8.
Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes de seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus e também os milhares de cabeças e gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros e beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Versículo 23. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Me honrando, né? É maravilhoso quando você se dedica a conhecer o Senhor e você percebe que tudo aquilo que você pode dar para Ele, Ele já tem. Você descobre que existem meios de adorar o Senhor, que existem meios de louvar o Senhor. E esses meios, partem de forma muito simples. Ele parte de dentro de cada um de nós, da nossa atitude ao ouvir a palavra dEle, né? Da nossa reverência que nós temos diante da palavra dEle, da nossa reverência que nós temos quando nós estamos lá fora, na escola, nas faculdades, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Né? Deus é tão maravilhoso que o próprio Espírito de Deus suscita o melhor louvor de dentro de você. Né? Geralmente, quando você chega com o coração contrito, né? Quem canta no louvor pode dizer mais isso. Quando você chega com o coração contrito, com certeza aquilo que você transmite é muito mais forte. Porque o próprio Espírito de Deus nos dá as palavras certas para adorar o Senhor. Porque não existe palavra no mundo que pode descrever quem Ele é. Não existe. E o que Deus espera de nós é um coração contrito, é um coração humilde, é um coração que entende que aquilo que eu tenho para oferecer, eu ofereço nas 24 horas do meu dia, e não apenas num culto de domingo. E nós temos a oportunidade de fazer um compromisso com o Senhor, porque tudo aquilo que Ele pede, Ele te dá força para realizar. Tudo aquilo que Ele te pede, Ele te dá frutos do Espírito para realizar. Você tem condição de fazer porque o próprio Espírito de Deus pode te dar instrumentos para fazer, mas o que Ele quer é disposição. Né? Quando o nosso coração se dispõe a aceitar uma convocação como o Departamento da Ação Social tem feito. Porque aquilo que nós vamos apresentar diante do Senhor não foram o tempo que eu me dediquei, né, a música, o tempo que eu me dediquei, talvez, em tantas coisas que a gente faz e acredita que está louvando a Deus. Mas Ele fala que são os atos de justiça. É os filhos de Deus manifestando a glória dEle no mundo injusto. É os filhos dEle manifestando a glória dEle no mundo onde existe tanta perseguição, tanta discórdia, tanta falta de perdão. É os filhos dEle manifestando quem eles são de verdade, onde quer que eles passam. E ontem eu comentei, para encerrar, que nós vivemos num país muito bom de se adorar ao Senhor. Nós temos liberdade de invadir cachoeira inteira em nome do Senhor. Né? E ninguém vai te prender por causa disso. E nós conhecemos irmãos em outros lados do mundo, a minha área é mais missionária, transcultural, e quando nós olhamos para o outro lado do mundo, o que a gente vê de cristãos desejosos de adorar o Senhor e eles não podem, porque é proibido, né? E nós temos essa liberdade. Porém, lá em Piracicaba, é uma cidade que vem crescendo e a gente está implantando um projeto chamado Menina dos Olhos de Deus. E a ideia desse projeto é dar abrigo, né, e receber meninas que sofreram abuso sexual. Infelizmente, o mundo que a gente vive tem se multiplicado a questão do abuso sexual na infância. Na maioria das vezes são coisas que a gente não gosta de tocar no assunto. Na maioria das vezes a igreja está cheia de pessoas que foram agredidas sexualmente na infância. Deus, Ele é o único que tem condição de restaurar essa identidade dentro de nós, né? De cada um de vocês. E essa casa, ela vem com o intuito de trabalhar com essas meninas, né?
E por incrível que pareça, eu creio que quando a gente olha para a situação que nós estamos passando, a gente está vivendo uma verdadeira perseguição. Se a gente tem dúvida que esse dia vai chegar, eu espero, né, que a gente não precise disso para ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade, é isso que a palavra fala, em espírito e em verdade. Né? Não é aquilo que você dá, mas é aquilo que é gerado de dentro de você, de dentro para fora. Né? É a comunidade da Aquidabam vivendo como uma comunidade. De dentro para fora, vocês resplandecem a luz. Eu espero que a gente não precise chegar a esse tempo. E lá em Piracicaba a gente tem sofrido isso. Que todas as instituições, os órgãos públicos de Piracicaba têm tentado impedir a abertura dessa casa. Né? Eles têm tentado impedir de todas as formas, e quando eu estava lá conversando com a mãe social, que faz 1 ano que está com a casa pronta, aberta, esperando que o juiz aprove a entrada das crianças, ela chorando muito, porque ela não entende, porque está tudo pronto. Por que não pode receber mais essas crianças? Né? Não, o governo está barrando de todas as maneiras possíveis, dizendo várias coisas a respeito da casa, a respeito dos profissionais que precisa ter, que não precisa ter, cada um falando uma coisa. E para quem tem buscado fazer as obras do Senhor, segundo a vontade do Espírito, sabe que isso é uma perseguição espiritual. E não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada que a gente possa falar, não existe meios de conseguir abrir aquela casa. Faz 1 ano que a casa está pronta, e agora, nessa segunda-feira, o pastor da nossa igreja e mais um grupo das moças que trabalham com a casa está indo lá falar diretamente com o juiz para tentar ver se consegue abrir definitivamente essa casa, que não tem o porquê a cidade bloquear. E eles falam que a cidade não precisa de tratamento de crianças que passam por abuso sexual. Só que nós temos irmãos que trabalham na Polícia Civil e eles trazem para a gente a estatística de quantos abusos sexuais chega até a delegacia. E a cidade escondendo, abafando. Né? E nós, como igreja, ao invés da gente manifestar a glória de Deus contra isso, muitas vezes a gente permite que esse sistema anticristão entre na nossa mente por meio das novelas, por meio das internets, por meio das dificuldades, da falta de tempo, né? E nós não manifestamos. O mundo entra na igreja ao invés de nós entrarmos no mundo. Essa é a verdadeira adoração. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para vocês com muito amor e temor no meu coração, porque de tudo aquilo que eu já vi em relação a servir ao Senhor, o que você tem para servir ao Senhor é aquilo que o seu espírito expressa em louvor e adoração. E a expressão do louvor e adoração começa da hora que você acorda, à hora que você dorme. Amém? Amém.